Olá, meus amados, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu venho aqui para a glória de Deus darmos início a um cumprimento de uma promessa de muitos anos, em que eu venho prometendo aqui em Juazeiro do Norte aos amados irmãos sobre nos assentarmos na sala de aula do Espírito Santo e aprendermos sobre destruidores de gigante, tornar-nos um Davi pelo Espírito Santo, uma vez que nós sabemos que jamais haverá dois Davi, só houve um e jamais haverá outro, mas o Espírito Santo que usou a Davi naqueles primórdios, nos seus tempos, é o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de força, o Espírito de fortaleza, o Espírito que vem revestir com seu poder e graça, que quer nos revestir nos dias de hoje, no mesmo poder e na mesma autoridade em que ele revestiu Davi naqueles tempos, em nome de Jesus. Davi foi um homem de peleja, Davi foi um homem de guerra, mas Davi também foi um homem segundo o coração de Deus. Deus nunca teria dado vitória a Davi se o coração de Davi não estivesse alinhado com Deus. É uma das coisas mais importantes no campo de batalha, é o seu coração estar alinhado com Deus. Não adianta a sua necessidade, não adianta o quanto que você diz assim: nossa, eu estou precisando de uma vitória, estou precisando de um milagre, estou precisando vencer essa batalha, mas se o meu, o teu, o nosso coração não estiver alinhado ao alto, alinhado a Deus, com todo respeito, não tem como Deus nos dar a vitória. Você pode ter o Espírito Santo está na sua vida, ele não se ausenta, ele não pede licença, ele não tira férias, ele habita dentro de você, você é morada dele, você é templo dele, você é santuário dele, você é tabernáculo dele, ele está entre nós, louvado seja o nome do Senhor. Mas é ele, o Espírito Santo, que nos capacita, ele que nos adestra para a batalha, é ele que nos faz com que eu e você, nós nele nos tornamos mais do que vencedor, em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que sem a presença de Deus, sem Jesus Cristo, nada poderemos fazer. Amém? Glória a Deus. Então aplauda o Senhor bem forte. Então a Deus seja toda a honra e toda a glória. Coloque a mão no seu coração, por favor, e diga: querido Deus, em nome de Jesus, ensina-nos, porque somos todos nós, desde o altar, todos somos necessitados e dependentes dos teus ensinamentos. Ensina-nos, porque esta vida em que estamos vivendo, nós nunca a tivemos. Por isso, Pai, ensina-nos em nome de Jesus, adestra-nos para a peleja, capacita-nos para a guerra, unge-nos com teu Espírito Santo, como ungistes a teu servo Davi e a tantos outros, para a glória de Deus. Diga: Pai, em nome de Jesus, usa o teu servo segundo as suas misericórdias, que nesses dias áreas da minha vida sejam provocadas a uma mudança pelo Espírito Santo. Espírito Santo, nós te pedimos, faz-nos de nós o que a tua palavra diz que somos, mais do que vencedores. Diga: em nome de Jesus. Faz a tua oração. Pai, em nome de Jesus, capacita-nos, ensina-nos, prepara-nos, adestra-nos, abre os nossos olhos, que ao subir neste altar, tanto a minha pessoa como o evangelista, o qual estaremos, ó Deus, ensinando, não nós mesmos, mas o Espírito Santo, que nos unja, que nos use, que nos capacite a ensinar acerca de como sermos e nos tornarmos, em nome de Jesus,
destruidores de gigantes. Que estes ensinamentos, em nome de Jesus, ao longo desses 15 dias, venha a ser, meu Deus, uma fortaleza nas nossas vidas, em nome de Jesus. E repreende principado e potestade, toda a obra do inferno. E você que crê, diga amém, e aplauda Jesus bem forte então. Amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja se perguntando, mas espera ainda, aonde é que eu vou encontrar sobre este homem chamado Davi no livro de Deuteronômio? Talvez você já deve ter feito essa pergunta a você mesmo. Com certeza você já deve ter feito. Talvez você até pensou, não, ele está errado, porque bem eu sei que a história de Davi vai começar lá em Samuel, não começa aqui em Deuteronômio. Em Deuteronômio, na verdade, Davi ainda nem tinha nascido. A sua descendência praticamente estava se dando início ainda. Eles estavam adentrando a terra prometida. Não, ele só pode ter errado. Eu acho que daqui a pouco ele vai pedir que a gente venha abrir a Bíblia lá em Samuel, porque não é possível uma coisa dessa. Bem, eu tenho quase certeza que você com certeza pensou nisso, porque essa é a grande verdade. Você não vai encontrar acerca de Davi no livro de Deuteronômio. Você não vai encontrar, por mais que você leia todo o livro de Deuteronômio, você não vai encontrar acerca do nome Davi neste livro. Só que existe algo muito importante. Antes de nós começarmos propriamente a aprender sobre destruidores de gigante, nós vamos aprendermos sobre um pontapé inicial, sobre como nós devemos nos portarmos para nos tornarmos um destruidor de gigante. Não adianta nós adentrarmos com os 2 pés, como diz o Matuto, e começarmos a aprendermos as qualidades, características, personalidade, atitudes e comportamentos de como nos tornarmos um destruidores de gigante, se nós não começarmos do começo, se nós não formos lá para o ABC, para as vogais, se nós não dermos aquele passo principal, inicial, sobre como devemos portarmos, e o que Deus requer de mim, requer de você, num campo de batalha. E preste bem atenção, porque eu creio em nome de Jesus, quando entrarmos e adentrarmos sobre as características de um destruidor gigante, você vai ligar uma ponte à outra, e você vai dizer, nossa, agora eu entendo porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é só simplesmente o fato de pegar 5 pedras lisas no ribeiro, colocá-la num alfoge. Não é só ter derrubado o urso e o leão que o tornou capaz. Não é simplesmente adentrar ali no campo de batalha e lançar a pedra com uma funda e de repente Deus a direcionar e derrubar o gigante, ou até mesmo levar os que estavam por detrás das fileiras de guerra a acreditar que agora poderiam lutar e vencer a batalha. Nossa, não é só o simples fato de abrir a boca e dizer, você vem contra mim com escudo e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não é só isto, como também não é adentrar a presença do rei, no caso o rei Saul, e dizer assim, ó meu rei, o Senhor deu-me vitória contra o urso e contra o leão, e também me dará vitória contra esse filisteu incircunciso. Ou no que dizer, mas não é simplesmente isso. Existem atitudes e comportamentos em que ele, Davi, tinha dentro dele, em que fez com que naquele campo de batalha Deus pudesse lhe dar vitória. Todos nós, querendo ou não, travamos uma batalha. Escute em nome de Jesus. A batalha, por mais que você queira, ou eu, ou que seja quem for, não tem como você dizer, não pastor, para falar a verdade, eu gostaria de não guerrear guerra alguma, eu sou o primeiro da fila. Mas infelizmente não somos nós que escolhemos isto. A Bíblia Sagrada diz que houve guerra no céu, foi lá que começou tudo. Ora, se houve guerra no céu, como é que não haverá guerra aqui na terra? E guerras como em conflitos, batalhas espirituais, das quais nós travamos diariamente. A Bíblia Sagrada diz que se possível fosse, escute,
Se possível fosse, a Bíblia diz que os meus, os teus, os nossos inimigos, que são espirituais, nos devoraria vivos. A Bíblia vai mais longe ainda. A Bíblia diz que todos os dias nós somos entregues à morte. E nós sabemos que a morte quer dizer a natureza de Satanás. Dá para você imaginar? Todos os dias, não há um só sequer, um dia sequer, que eu ou você não sejamos levados à morte. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, não há um só dia. Dá para você imaginar? A Bíblia diz que o inimigo contra quem nós lutamos ruge como leão. Ruge como leão. Veja que ele tenta transparecer o que na verdade ele não é, para nos amedrontar, nos acovardar, nos intimidar e fazer com que nos abatemos. Então veja que a Bíblia Sagrada diz de forma bem clara. É interessante dizer que não é como se fosse qualquer leão. Não é como se fosse qualquer leão. Não é um leopardo, não é uma onça, não é um tigre, mas também não é qualquer leão. Porque quando você vai no livro de Joel, está lá escrito, a Bíblia diz que os seus dentes são afiados. A Bíblia diz que ele tem dentes como dentes de um leão velho, traz consigo a experiência no campo de batalha. A Bíblia diz que as suas patas são patas cujas unhas adentram os seus adversários. É impressionante que a Bíblia diz que eles são ágeis. Está lá no livro de Joel. Com isso é importante nós entendermos de forma bastante clara que se nós não conhecermos e não soubermos como devemos nos portarmos no campo de batalha, só motivação não vence a guerra. Só motivação não vence. Eu podia sim chegar aqui e dizer, gente, vamos lá, vamos aprender sobre as qualidades. Glória a Deus, meu irmão, são cada qualidade que você sai daqui, glória a Deus, é verdade. Eu digo por quê? Porque em 1998 eu aprendi sobre elas, e eu sei o bem que ela nos faz. Meu Deus, 1998, em um retiro, em que para a glória de Deus eu realizei no tempo com a igreja e levei este ensinamento, em que o meu amigo Espírito Santo ensinou-me no Monte da Sabiaguaba. Me lembro como se fosse hoje. Então é importante nós entendermos que motivação não vence a batalha. Eu podia chegar aqui, vamos lá gente, cada qualidade, olha que coisa boa. Ah, meu irmão, com certeza seria até melhor, mas seria uma maldade, uma crueldade, uma perversidade eu fazer isso. Por quê? Porque existe atitudes e comportamento, irmãzinha, que nós precisamos termos no campo de batalha, para que verdadeiramente as qualidades, as características, o comportamento e as atitudes que nós precisamos termos dentro de nós para vencermos no campo de batalha. Quando você vem aqui em Deuteronômio capítulo 20, você lê logo assim na epígrafe, olha o que está escrito: as leis da guerra. Deve ter escrito aí no capítulo 20 de Deuteronômio, as leis da guerra. Diga, as leis da guerra. Mais uma vez, as leis da guerra. Ora, se é uma lei, então ela tem que ser o quê? Colocada em prática. Veja que a guerra traz consigo as suas leis. Preste atenção, por favor. A guerra traz consigo as suas leis. Não é só estar no campo de batalha, não é só estar em campo de guerra, não é só estar em meio a um campo minado. E tudo isso eu digo de forma espiritual. É necessário que eu aprenda sobre essas leis. É preciso que eu aprenda sobre essas leis. Leis estas em que, se você ler a Bíblia completa, você vai ver que todos os que venceram no campo de batalha as colocaram de prática. Então a Bíblia fala aqui sobre as leis da guerra. Deus vai nos ensinar como nos portarmos no campo de batalha.
Então a Bíblia diz, versículo de número 1, diz assim: quando saíres a peleja contra teus inimigos, quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Versículo 2: e acontecerá que, e ele continua, e será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração. Diga comigo: não se amoleça o vosso coração. Não temas nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Mais uma vez, vamos lá, Deuteronômio capítulo 20, versículo 3, vamos comigo: não se amoleça o vosso coração. Em outras palavras, ele está falando da parte de dentro, ele não está falando da parte de fora. Existe algo dentro de mim, algo dentro de você, que o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus pede-nos, em que nós vigiemos, para que dentro do campo de batalha não venhamos a permitir. Então ele começa falando do lado de dentro. Existe algo dentro de mim, existe algo dentro de você, existe algo dentro de nós, o qual ele chama de coração, onde nós sabemos que é o coração que traz os seus sentimentos, que determina o meu, o teu, o nosso comportamento. E isso é muito importante nós entendermos no campo de batalha. Um exército inteiro temeu a um só homem. Um exército inteiro temeu a só um homem. Um homem conseguiu causar pavor, terror em todo um exército. Dá para você imaginar isso? Um homem só, Golias de Gate, em que agora durante 40 dias e 40 noites vai se pôr-se no campo de batalha, nas fileiras de guerra, como está escrito, e vai dizer: se porventura há um só homem entre todos vós, venham e pelejem comigo. E é interessante entendermos que um homem, um só homem, é fácil quando nós lermos, é fácil quando nós olhamos para o que está escrito e dizemos assim: nossa, Davi foi o homem, Davi foi o cara, foi lá, guerreou, derrubou o gigante, amém. Mas antes de Davi, um exército inteiro se acovardou, se intimidou, se amedrontou diante de um só homem. Pare para pensar. E para piorar as coisas, tudo isto partiu do seu próprio rei. Tudo isto partiu do cabeça, que se acovardou, que se amedrontou, que se intimidou, e que por conta disso conseguiu contaminar a todo um exército. Conseguiu fazer com que todo um exército temesse. Conseguiu fazer com que todo um exército se acovardasse. Dá para você imaginar isso? O mesmo foi o único que se opôs, não só ele, a dizer a Davi: tu não podes ir contra esse gigante, porque tu és um menino, e ele homem de guerra. Um só homem, quando não seus da sua própria casa. Quando a Davi chegou e disse: bem conheço a presunção do teu coração, e que viestes aqui para atormentar, e onde estão as poucas ovelhas de nosso pai? Em outras palavras, como pode? Já não basta os de fora, que no caso Saul, o próprio rei, em que agora vai falar palavras derrotistas para Davi, e agora ainda vem os da própria casa, quando era para dizer: eis aí, Davi, você vencendo, nós vamos vencer, Davi. E agora vem os da própria casa dizer a Davi que ele é presunçoso, metido, intrometido, que só quer ser o que não pode. Como pode uma coisa dessa?
Como pode, pelo amor de Deus? Como pode que um agora da casa, da família, que era para dizer, vamos lá Davi, porque se você vencer, nós vencemos, e bem sei das promessas do rei Saul, quando disse que quem derrubasse o gigante, quem vencesse esse filisteu incircunciso, casaria com a filha do rei, faria da sua casa isento todos os seus impostos, e ainda moraria no palácio. Nossa Davi, está em ti a nossa vitória, estar através de ti as nossas recompensas, Davi. Vamos lá, Davi, porque nós mesmos não tivemos coragem, Davi, nós não tiremos coragem, mas Davi, vai lá, Davi, vence a batalha, combate o combate, vence a guerra, Davi. Era isso que se podia imaginar que se era para acontecer, mas não foi isso que aconteceu. Não foi exatamente assim que aconteceu. Nós sabemos que infelizmente os próprios irmãos de Davi, os da própria casa, chamaram ele de louco. Disseram que se ele fosse fazer tal coisa, ele não só traria desgraça para Israel, como haveria de humilhar a todos os da sua casa. Porque ele seria aquele que seria morto por aquele gigante num campo de batalha, e envergonharia Israel, envergonharia Saul, e envergonharia a casa de Deus e o próprio Deus. É interessante, né? Porque a Bíblia diz aqui, então vamos comigo: não se amoleça o vosso coração. Digam comigo: não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Então essas coisas Deus nos pede que coloquemos em prática e averiguemos em nós no campo de batalha. Primeiro, não se amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Versículo de número 4: pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Olha que versículo poderoso. Por que Deus está dizendo, no caso aqui a Israel, que façam isso? Porque Ele está dizendo: pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos, que vai guerrear contra os vossos inimigos. E Ele diz: para salvar-vos. Versículo 5: então os oficiais falaram ao povo, dizendo: qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre, a desfrute. Versículo 6: e qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. Versículo de número 7: e qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. Versículo 8: e continuaram os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Para que o coração de seus irmãos, dos da sua casa, não se derreta, não sejam contaminados. E ele continua dizendo: vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta com o seu coração. E será que, quando os oficiais acabaram de falar ao povo, então designaram os capitões dos exércitos para a dianteira do povo. Quando, versículo 10 para encerrar: quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhes a paz. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor bem forte então.
Não perdemos a batalha simplesmente por perdermos, ou perdemos a guerra simplesmente por perdê-la, mas porque infelizmente, biblicamente falando, não nos preparamos de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, uma vez que o próprio Deus se diz ser o Senhor dos exércitos. A Bíblia Sagrada diz, está escrito na palavra de Deus, o próprio Deus é o Deus que ordena a batalha. Quando Deus vê que as coisas estão muito pacíficas comigo, ou contigo, ou conosco, e Deus quer nos dar a vitória, Ele permite-nos a guerra. Escute, porque é verdade. Não fique você pensando que a guerra simplesmente é proporcionada pelo diabo, porque nem sempre é. A guerra, o combate, os desafios, as afrontas, ou tudo quanto você possa imaginar, que seja do crime que for, muitas vezes é permitida pelo nosso Deus. Foi Deus quem permitiu com que Jó combatesse o bom combate por 7 meses, e nós sabemos muito bem do que lhe sobreveio. Foi Deus quem permitiu com que Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, fosse conduzido para o deserto. Meu Deus, se nós formos darmos exemplo aqui, foi Deus quem permitiu, quando Deus queria abençoar Israel, em que Ramã se levantasse contra todo uma Israel. Foi Deus que permitiu que Nabucodonosor sitiasse a cidade de Jerusalém e levasse os pertences da casa de Deus para o seu templo, o templo de Dagom. Foi Deus quem permitiu em que o inimigo chegasse até o rei Dario e dissesse ao rei que baixasse um decreto que aqueles que invocassem o nome do Senhor seria lançado na cova dos leões. Foi Deus quem permitiu com que Nabucodonosor erguesse uma imagem, uma estátua, e que agora todos, ao ouvir o sonido da buzina, da harpa, do pífaro e tudo quanto em som você possa imaginar, da mesma forma se curvasse diante dela, e ai dos que não se curvasse, porque seria lançado na fornalha de fogo ardente. Foi Deus quem permitiu que viesse uma tempestade chamado vento aquilão, quando Deus falou para Saulo, no caso a Paulo de Tarso, que este fosse pregar a Roma, e o próprio Deus disse: eu dificultarei a tua travessia, mas não tema, porque eu serei contigo. Foi Deus quem permitiu. É Deus, querido. Às vezes você está vivendo um momento de conflito, às vezes você está vivendo um momento de tribulação, às vezes você está vivendo um momento que parece que, meu Deus, só pode ser pecado, só pode ser alguma coisa errada, e nem sempre é. Quando Deus quer nos dar vitória, quando Deus quer abrir uma porta, quando Deus quer alargar uma fronteira, quando Deus quer ampliar o território, Deus permite-nos a guerra, para que a minha, tua vitória não seja simplesmente por vitória, mas seja por sabor, para que tenha verdadeiramente gosto de mel. Foi Deus quem permitiu que Israel, ao invés de ir pelo caminho mais perto para chegar na terra prometida, a Bíblia diz que eles tiveram que dar uma volta, está na Bíblia, e permitiu-lhes que lhe dessem uma volta. Está escrito, assim está escrito, ainda que havendo caminho mais curto, Deus permitiu-lhes que fosse pelo caminho mais longínquo, e quando deparou-se com o mar, e à sua frente o mar estava fechado, na sua retaguarda o exército dos seus inimigos, na sua direita montes, na sua esquerda monte. É Deus que às vezes permite nos acharmos encurralados. É Deus que às vezes permite que olhemos para um lado, olhemos para o outro, olhemos para trás e não percebamos e não entendamos o que estamos atravessando. Foi Deus quem permitiu que Jó abrisse a sua boca e dissesse: se me adianto não vejo, se olho para a direita não percebo, se olho para a esquerda não diviso, mas tu conheces todos os meus caminhos, e provando-me o Senhor, eu sairei aprovado como ouro. Oh, glória a Deus por isso. Está sendo provado, querido.
Eu não estou vindo com palavra derrotista, porque vocês sabem que eu quero que a derrota vá para o quinto dos infernos, mas eu estou vindo com a palavra pelo Espírito Santo de Deus, para nos capacitar ao longo desses 15 dias, nos assentarmos e nos colocarmos diante de Deus como verdadeiros oficiais em Cristo Jesus. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: se prepare. Não diga se prepare. Você vai aprender coisas que você nunca tinha aprendido. Quando nós lemos aqui o que nós acabamos de ler, os primeiros 10 versículos, e poderíamos darmos continuidade, nós vamos perceber que Deus está nos dando a estratégia no campo de batalha. Deus está nos dando estratégia no campo de batalha. Deus está nos ensinando como nos portarmos como verdadeiros soldados de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que militemos. Diga comigo: militemos. A palavra militemos vem da palavra militar. E se a Bíblia diz que não militemos, não combatemos o combate, não militemos como quem milita contra o vento. No livro de Isaías, a Bíblia Sagrada diz aos que não conhecem os campos de batalha e como travar o campo de guerra, a Bíblia diz que andam como cegos ao meio-dia. A Bíblia diz que andam tateando dentro de suas casas, como se andassem no escuro. Está escrito exatamente assim, eu lhe juro por Deus, na Bíblia, no livro de Isaías. Quando você não sabe contra quem está lutando, então você não sabe como vencê-lo. Diga isso para o seu irmão: quando você não sabe contra quem você está lutando, então você não sabe vencê-lo. Pessoas nada contra, pessoas correm para o psicólogo para contar as suas depressões, as suas angústias, os seus medos. E quando lá retornam com remédio dentro da bolsa, dentro do bolso. E agora eles então dizem: eu vou tomar esse remédio. E eles então tomam aquele remédio, entorpecem suas mentes. E agora vão passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Não importa o tempo, mas vão ter que ser desmamados. E ao serem desmamados, infelizmente acontece algo e voltam todos à depressão. Eu não estou sendo contra ir, pelo amor de Deus, não é isto. Mas se você não souber a causa desta depressão, se você não souber contra quem você está lutando, então me perdoe, me desculpe, certamente você não vai saber como vencê-lo. Ou em qualquer outra área da sua vida. O seu problema não é um problema financeiro. Escute, diga isso para o seu irmão: o seu problema não é um problema financeiro. Mais uma vez, o seu problema é um problema de administração. Diga mais uma vez: o seu problema não é um problema financeiro. O seu problema é um problema de administração. O seu problema não é a dívida. A dívida, infelizmente, é as consequências de uma má administração. O seu problema não é o seu cônjuge. O seu problema não é o seu cônjuge. O seu problema é justamente a forma, a maneira com que vocês tendem a lidar um com o outro. Lidamos com as consequências e por conta disso, infelizmente, sempre vivemos vira e volta como se fosse numa roda gigante. Deus está nos ensinando-nos como nos portarmos no campo de batalha. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: vamos que vamos, nós vamos vencer. A Bíblia nos mostra que a batalha espiritual é travada diariamente contra as forças espirituais. Eu acho que não precisa eu explicar isso. Não precisa eu passar 10, 15 minutos explicando que a minha, a tua, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não precisa eu dizer isso. Todos nós sabemos que a minha, a tua, a nossa luta, ela nos foi revelada pelo apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo disse que não temos que lutarmos contra a carne nem contra o sangue. A palavra carne e a palavra sangue
quer dizer no grego, porque ali está escrito para o grego, quer dizer distração. Nos distraímos quando lutamos contra a carne e contra o sangue. Nos distraímos quando travamos uma batalha de ordem pessoal, tete a tete, olho no olho, toma lá da cá. Enquanto que o inimigo por detrás está se aproveitando assiduamente, fazendo com que a guerra, eu ou você ou qualquer um de nós, venhamos a perdê-la. Todos nós sabemos que a nossa luta é espiritual. Jesus nunca travou uma batalha com ninguém. Diga comigo, Jesus nunca travou uma batalha com ninguém. Pode ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Pode ler. Jesus nunca combateu um combate com quem quer que seja lá quem fosse a pessoa. Jesus nunca guerreou, humanamente falando, contra ninguém, porque ele sabia que o alguém, seja lá quem fosse, era nada mais, nada menos usado ou infelizmente influenciado para guerrear a guerra. É importante que nós entendamos no nosso coração de forma bastante clara. Quando você entende isso no seu coração, então você é aquele que guarda o seu coração, porque a Bíblia Sagrada diz que de tudo quanto se deve guardar, guarde o vosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Um coração triste desformoseia o rosto, um coração abatido faz os ossos se ressecar, é o que diz a palavra de Deus, e isso no campo de batalha é mortal, sim, é mortal. Se você não guarda o seu coração, então você se deixará sentir-se ofendido por quem quer te ofender. Se você não guarda o seu coração, você perderá o sentido no campo de batalha, porque as pessoas por quem você ora são os primeiros a se levantarem contra você. Se você não guardar o seu coração, você não verá futuro algum de pelejar a peleja por você ou por quem quer que seja, porque você, quando põe os olhos em quem lá que seja a pessoa qual for, você não verá motivo para lutar por eles. Lutar pelo marido, se eu chamo para vir para a igreja e não vem, mas se eu chamo para ir para um bar, é o primeiro a se arrumar e sair. Lutar por quem não quer que eu lute, lutar pelo meu pai, eu já preguei, eu já ensinei, eu já fiz a minha parte. Eu lutar, estou cansado, me perdoe, mas essa obra não é minha, sim, é sua, é a sua obra. Esta é a obra que Deus confiou-me a mim e confiou a você, para que não desistamos de ninguém da nossa família, por mais trabalho que nos dê, por mais dor de cabeça que nos dê. Se você não guardar o seu coração no campo de batalha, você vai perder antes de começar a guerra. Escute, pessoas não vencem não é porque falta batalhas, porque batalha nós temos de sobra. Pessoas não vencem porque infelizmente elas não sabem como se portar num campo de batalha. Isso é importante você aprender. Sem paciência não se vence uma guerra. Sem paciência não se vence uma batalha. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que a paciência obra a fé perfeita. Foram 40 dias e 40 noites, até que Deus colocasse no coração do pai de Davi, que dissesse a Davi, para ir deixar o pão, o queijo e a farinha, onde se encontravam os seus irmãos, num campo de batalha. Sem paciência, você não consegue vencer o seu adversário, porque ele é articuloso, ele é paciente, ele tem o tempo inteiro, do mundo inteiro, e se você não tiver paciência, você passa a mão pelos pés e toma uma atitude do qual pode prejudicar a sua casa e a sua família para sempre. Escute em nome de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que a paciência obra a fé perfeita. Obra a fé perfeita. A Bíblia Sagrada diz que sem conselheiros não se pode vencer a guerra, porque você irá agir conforme os seus pensamentos e não conforme os de Deus. Sim, a Bíblia diz que a batalha espiritual é travada diariamente, diuturnamente, contra as forças espirituais, contra a carne e o mundo, e contra nós mesmos, e contra as nossas próprias vidas.
Todos os dias guerreamos a guerra. Todos os dias travamos uma batalha. A Bíblia diz que não havemos de termos medo, pois o Senhor dos exércitos está conosco. Está aqui escrito: quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, deles não terás medo. E Deus ainda vai dizer: pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo, está com você. Diga glória a Deus. Não havemos de termos medo, pois o Senhor dos exércitos está conosco. Diga: Deus está comigo. Diga: Deus está comigo. Deus está comigo. A Bíblia diz que no combate não devemos nos deixarmos levar-nos pelo que os nossos olhos veem, mesmo que as dificuldades e problemas pareçam insuperáveis. Diga comigo: no campo de batalha, eu não posso permitir-me, deixar-me, levar-me pelo que os meus olhos veem. Sim, no campo de batalha os teus olhos sempre irão te pôr em uma posição de desvantagem. Sim, eu vou dizer de novo: no campo de batalha os teus olhos sempre irão te levar a se ver em desvantagem. Porque na minha casa dizia um homem paralítico há 38 anos, esperando subir os degraus para que pudesse tocar nas águas, para que pudesse ser curado. Quando a este Jesus Cristo chegou para ele e perguntou: queres ficar são? Queres ficar curado? E este poderia ter dito: sim, claro que eu quero, porque era esse o propósito, ele estava ali para ser curado. Mas a Bíblia diz que ele não disse isto. A Bíblia diz que ele, olhando para Jesus, disse: como? Se não há quem me ajude, se os da minha casa me abandonaram, se não há quem me pegue nos braços e me leve até as águas, para que assim eu as toque e seja curado. Jesus não perguntou sobre os da casa se ajudavam ou não. Jesus não perguntou se os da família se preocupavam com o estado daquele homem ou não. Porque nem sempre, com todo respeito, não estou colocando ninguém contra ninguém, me perdoe, mas nem sempre você vai ter pessoas da tua casa que se preocupam realmente contigo. É mais fácil os de fora se preocuparem com você. É mais fácil você ter um bom amigo do lado de fora da tua própria família do que você constituir um bom amigo dentro de casa. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que os de fora são mais próximos e se achegam mais do que os da própria casa. Os da tua casa não têm paciência para te ouvir. Os da tua casa às vezes nem sempre têm tempo para te escutar. Mas é impressionante como muitas vezes os de fora, eles param horas e horas e horas e minutos para conversar, para aconselhar, para estimular, para empolgar, para colocar para cima. Sim, isso é verdade. Então a Bíblia Sagrada nos mostra que no combate não devemos nos deixarmos levarmos pelo que os nossos olhos veem, porque ele mesmo diz: quando saíres à peleja contra os teus inimigos e vires, está aqui ó, e vires, e quem vê, vê com os olhos, está na Bíblia. E vires o que ele diz? E vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu. Quando você sair à guerra, à peleja, então você sai pela manhã bem cedo para abrir a sua loja. Você sai muito cedo para poder colocar currículos em alguma empresa. Você então se levanta, desperta, acorda, ora, clama, busca, pede. E você sai então para trabalhar. Ou você entra no seu escritório para trabalhar. Ou você sai para vender. Seja o que quer que seja, o que quer que seja que for. Você está empolgado. Você está, uau, vai dar tudo certo, glória a Deus. Mas de repente os teus olhos começam a te mostrar que você parece que está em desvantagem. Porque as pessoas com quem você trabalha estão fazendo de tudo para você não crescer. As pessoas para quem você vendeu não estão preocupadas em querer lhe pagar.
Elas parecem que não meio que entenderam que aquilo que elas compraram, você não pegou numa calçada, você não pegou no fundo de um quintal, você teve de comprar e se comprometeu em pagar com 30 dias, mas aquela pessoa pega aquela mercadoria e você está certo de que vai receber com 30 dias. Mas chega os 30 dias, a pessoa simplesmente diz: o botijão acabou. Ou quando não diz: fulano adoeceu, eu tive que comprar os remédios. Você não vai poder matar a pessoa, você só vai coçar a cabeça e dizer: meu Deus, o que é que eu vou fazer? E o dinheiro que estava destinado para outra coisa vai ter que ser destinado para cá agora. E agora fica um buraco, fica um rombo. Sim, eu estou sendo usado por Deus para falar com você, porque lembre-se, em nome de Jesus, quando vires, quando os teus olhos veem, então não se deixe levar pelo que os teus olhos veem, porque no campo de batalha os teus olhos sempre irão tentar levar você a se ver em desvantagem. Vocês estão me ouvindo em nome de Jesus? Vocês estão ouvindo em nome de Jesus? Diga: eu não posso deixar-me no campo de batalha. Mais uma vez, eu não posso me deixar levar no campo de batalha pelo que os meus olhos veem, para que eu não me veja em desvantagem. Deus não nos pede para lutarmos pelo que os nossos olhos veem. A Bíblia diz: andai por fé e não por vista. Aleluia! Não é pelo que os teus olhos veem. Meu pastor, tudo isso para quando a gente entrar ali? Isso! Ih, está faltando muito ainda. Então olhe para o irmão que está do seu lado e diga: valeu a pena esperar tantos anos? Mas nem foi muito, foi que 8 só. Louvado seja o nome do meu amigo Espírito Santo. Se você conhece a si mesmo, diga para si mesmo: se eu conheço a mim mesmo. Mais uma vez. Mais uma vez. Amém? Você se conhece? Deixa eu tomar água no meu copo novo. Vocês não tinham percebido, eu sei que ninguém percebeu. Também eu não vou mostrar para ninguém. Você se conhece a si mesmo? Você se conhece a si mesmo? No campo de batalha, o seu estado emocional é mais importante do que o que você precisa fazer para vencer. Sim, em nome de Jesus. Você se conhece a si mesmo? Até que ponto você acha que pode ser provocado a ira? Até que ponto você acha que pode ser provocado a desistência? Até que ponto você acha que pode ser provocado a jogar tudo para cima? Até que ponto você acha que pode ser provocado a simplesmente deixar essas cadeiras aqui simplesmente vazias sem a sua presença? Até que ponto você realmente se conhece de verdade? Se uma pessoa se conhece de verdade, então ela não oscila. Olha para o irmão que está do céu, ela diga: se uma pessoa se conhece de verdade, ela não oscila. Sacode esse irmão, parece que ele não está entendendo. Olha para o teu irmão que está aí do teu lado também, dá uma sacudida nele ou nela e diz: se uma pessoa se conhece, ela não oscila. Glória a Deus! Sim, Tiago, você quer saber onde eu estou baseando o que eu estou lhe dizendo? A Bíblia Sagrada diz: porque eu sei e creio e conheço o meu Redentor, que por certo ele se levantará no meio desta peleja e me dará a vitória. Está escrito! Glória a Deus! Requisitos para estarmos aptos para as batalhas. Então podemos entrarmos agora no campo de batalha? Sim ou não?
Não, nós então estamos nos alistando ainda. Nós ainda estamos nos alistando, irmão Jerônimo. Não pode. Jamais o irmão Jerônimo podia se tornar-se sargento, tenente, se ele não tivesse começado como soldado. Você não pode entrar no campo de batalha. Parece que às vezes eu estou pregando, vocês não entendem. Você não pode chegar diante de um gigante e pegar 5 pedras lisas e dizer: tu vens contra mim com lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não se vence uma batalha só pela vontade. Então nós vamos nos alistar, e que em nome de Jesus militemos com a boa milícia da fé. Requisitos para estarmos aptos para as batalhas. A Bíblia diz que havemos de confiarmos no Senhor. É a primeira coisa. Em quem tem estado a tua confiança? Se você coloca a sua confiança nos que por quem você ora, então você deve estar desanimado. Repito, se você coloca a sua confiança em quem ou por quem você ora, você deve estar desanimado, porque os teus inimigos serão os primeiros de Jesus, os da tua própria casa. Se você faz do punho da mão de um homem a tua força, então com certeza a tua força é pequena. Primeiro de tudo, havemos de confiarmos no Senhor. Quando o inimigo, lutas, problemas parecem mais fortes do que nós, a Bíblia diz que nenhuma luta nos sobrevirá além do que possamos suportar. Dizem lá fora que Deus dá o frio conforme o cobertor. Isso é um ditado que está lá fora, não está na Bíblia. Não é bíblico isso, mas parece com o que está escrito, que lutas nenhuma viriam sobre ti além do que tu pudesse suportar. Então tem pessoas aqui que estão colocando a mão na cabeça. Só um exemplo. Então o obreiro Hélito chega para Fabiana: mas Fabiana, tu não está vendo? E ela diz: não, eu não estou vendo, porque eu confio no Senhor. Então de repente o Tiago chega para Yara e diz: mas você não está vendo? E ela olha e diz para ele: não, eu não estou vendo, porque eu confio no Senhor. No campo de batalha é mais importante você confiar no Senhor do que na luta, do que nos problemas, do que na capacidade do inimigo que se levanta contra você. Exemplo? Tá bom, eu vou dar exemplo. Já que vocês me pediram, eu dou exemplo. Você lembra quando está escrito em que a Bíblia Sagrada diz que o rei disse dessa seguinte maneira: não sabes tu que eu tenho o poder de mandar matar-te e mandar-te pôr em liberdade? Quem foi que disse isso? Pilatos. Resposta de Jesus: sabes tu, ó Pilatos, que nenhuma autoridade tu terias sobre mim se não viesse do alto. Se tu pensa que tu estás fazendo o que tu quer, se levantando contra mim, é Deus permitindo só para me dar a vitória a seguir. Sim, esse exemplo é muito fraco. Realmente é muito fraquinho. É caldo de bila, né? Tá bom. Já que você acha que é fraco, é caldo de bila, vamos para outro exemplo. Você deve se lembrar-se de um rei que não é diferente de Pilatos, porque Pilatos, na verdade, exercia uma autoridade romana.
Mas você deve com certeza lembrar-se de um rei em que, aproximando-se de Neemias, que no caso chamado Artaxerxes, mandou-lhe uma carta por decreto dizendo que este então recuasse, retrocedesse e deixasse com que os muros de Jerusalém continuassem com suas fendas e com suas portas queimadas a fogo. E a Bíblia Sagrada diz que esse, abrindo a sua boca, disse: não, porventura, porque pararei eu diante de uma obra tão importante? Ou do que falar, meu Deus, de Daniel, ou de Sadraque, Mesaque e Abednego? A verdade, em nome do Senhor Jesus, é que havemos de confiarmos no Senhor. Mas talvez você deve ter lido aí comigo e você está coçando a cabeça e você deve estar se perguntando: sim, mas a Bíblia está falando sobre cavalos. A Bíblia está dizendo aqui, está escrito no versículo de número 1, está escrito: quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos, diga cavalos, carros e povo maior em número do que tu. Nos campos de batalha você vê essas três coisas. Diga: no campo de batalha, nos tempos modernos, a gente vê essas três coisas. Claro que você tem que entender que temos que adaptarmos para os dias atuais, porque se refere ao campo de batalha nos tempos deles. Então vamos trazer para os tempos atuais o que vem ser esses cavalos, o que vem ser esses carros, e o mais fácil de entendermos: um povo maior em número do que tu. Cavalos, a Bíblia diz que os cavalos têm a representar a força e o poder. Lembre-se que Salomão era um dos que mais cavalos já teve em toda a Bíblia, e os seus cavalos eram representados com força e poder no campo de batalha. Lembre-se que até mesmo o rei, nos tempos de Mordecai, mandou dizer: pega Mordecai, assentai sobre o meu cavalo e fazei-o desfilar em todo e meio ao seu povo, para que possam ver a bondade do rei. Cavalos tendem a representar força e poder. O inimigo sempre vem tentar nos amedrontar, mostrando-se ser mais forte do que nós, mais poderosos do que nós, e nos intimidamos com isso, e ficamos: nossa, parece que não vamos conseguir. Sim, eu estou pelo Espírito Santo lhe dizendo: você vai conseguir sim, porque eles vêm para tentar nos amedrontar. Por isso que a Bíblia diz: vires, e quem vê, vê com os olhos. Com os olhos. Segundo, a Bíblia diz carros, que no caso aqui, todos nós sabemos muito bem que não eram carros blindados como nos dias de hoje, mas eram charretes ou coisas parecidas. E o que é interessante é que esses cavalos e esses carros tendem a representar os recursos, as habilidades e facilidades do nosso inimigo. Quem tinha carros naquele tempo tinha mais facilidade para chegar no território do seu inimigo com maior velocidade, com maior rapidez, enquanto muitos tinham que ir marchando, andando. Quem tinha seus carros adentravam dentro deles e saíam e ganhavam vantagem, chegavam mais rápido no campo de batalha, tinham como preparar estratégias para vencer os seus adversários, e esses eram os inimigos de Israel. Lembre-se que a Bíblia Sagrada diz que quando Israel se deparou-se diante do Mar Vermelho, a Bíblia diz que vieram carruagens, a Bíblia diz que vieram e todos os soldados estavam sobre eles, e um anjo do Senhor, diz a Bíblia, saiu tirando, desparafusando as rodas de suas carruagens, ao ponto que diz a Bíblia que o exército de Faraó agora tinha que colocar a lança, colocar o escudo, colocar a espada no chão, para ver se conseguiam colocar de volta as suas rodas. Está na Bíblia. Então, meus amados irmãos, não temais, não vos assusteis, nem vos assombreis por conta dos cavalos, por se mostrarem mais fortes e mais poderosos, por conta dos seus carros, que quer dizer recursos, habilidades e facilidade no campo de batalha.
Mas pastor, eles estão preparados até os dentes. Pastor, olha, eles não temas. Diga para o irmão, não temas. E para nós encerrarmos a primeira parte, um povo em maior número. Um povo em maior número. Todas essas coisas a gente vê em Golias. Todas essas coisas a gente vê em Golias. Vemos um homem capacitado. O próprio rei Saul falou sobre ele. Disse: ele é um homem apto à guerra, é um homem apto à batalha, e certamente tu vai perecer. Um povo em maior número do que tu. A Bíblia diz que tem a representar maior capacidade de ação. Nós sempre temos a capacidade de nos vermos em desvantagem. Quem está em desvantagem, meu irmão, é porque está em 10 vantagens a mais e não em 10 vantagens a menos. Vocês não entenderam? Amém? Quem entendeu? Glória a Deus. A Bíblia diz que tem a representar maior capacidade de ação, ao passo que tenta nos levar a nos sentirmos em desvantagem. Mais são dos que são do que os que são. Mais são dos que são do que os que são. Maior o que está em mim do que o que está. É impressionante, né? Porque veja que ele está dizendo: quando se levantarem em maior vantagem numérica e vierem contra vocês, não se amedrontem. Não se amedrontem, não se acovardem. É melhor, preste atenção, é melhor 318 valentes do que 32 mil covardes. É melhor, escute, é melhor 300 valentes, que ainda que venham com cântaro, ainda que venham com a tocha de fogo, ainda que venham, como humanamente falando, despreparados, mas que o Senhor é com ele, do que um exército inteiro com espada desembainhada na mão e Deus não ser com ele. Eu estou falando de Gideão. É mais importante você ter os nascidos em casa, que cultivam a terra, que aram a terra, que vão ao campo de batalha com as suas enxadas, com as suas foices. Eu estou falando dos soldados de Abraão. Sim, se você for analisar, você nunca vai ver o exército de Deus em vantagem aos seus inimigos, humanamente falando. Você não pode se ridicularizar no campo de batalha. Você não pode se diminuir no campo de batalha. Você não pode olhar para você e dizer que você não pode, você não consegue. Lembre-se que Davi dizia: eu irei contra este filisteu incircunciso. Você tem que chamar a batalha, não que você queira a guerra, mas se você está em meio à batalha, não fuja dela. Se você está em meio à guerra, não se amedronte diante dela. Não recue, não retroceda, não dê um só passo atrás, porque você irá perder por tudo que você orou, você irá perder por tudo pelo que você já lutou. Sim, eu estou lhe dizendo isso pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós entrarmos neste campo de batalha para destruirmos gigantes, nós teremos que nos lembrado dessa primeira parte. Porque a Bíblia diz que não é nem por força, mas pelo Espírito Santo de Deus. Coloque-se de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus.